Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de sempre, falando mais uma vez de Sofia, capital da Bulgária. Mais um dia de sol aqui. Já está meio frio, a gente está tendo que sair com moletom, com casaco na rua, tem meio que um vento frio aqui, mas fora isso, a cidade é muito massa. E o nosso co-host de hoje, mais uma vez, é o Danilo Silva. Danilo, como que você tá? Tá falando de onde? Eu tô aqui no mesmo apartamento que o Chico, só que eu tô agora no meu quarto porque eu tô de mal com ele comeu meu iogurte na geladeira, né? Então, para esse podcast a gente vai ficar em cômodos separados. Na última gravação a gente tentou gravar aqui da cozinha, mas a gente viu que ficou muito apertado aqui o espaço na mesa e tal, então agora a gente está separando, né? Não tem nenhuma briga interna aqui na equipe. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Ferreira. O Daniel é cofundador e CSO na Global Governance Group. Ele é empresário e consultor sênior em gestão operacional e comercial, e ele lidera o comercial e o desenvolvimento de todo o conteúdo de peças de comunicação focada no relacionamento com condomínios, associados e adquirentes. Daniel, prazer ter você aqui. Como que você tá? Tá falando de onde? Francisco, Danilo, muito prazer. Um salve aí para onde vocês estão, na Turquia, né? É isso? Ou não? Bulgária, Agora Bulgária. me confundi. Hã? Pertinho. Vizinho. Vizinho. Desculpa. Muito prazer. Eu sou, como o Francisco disse, eu estou há alguns anos no mercado imobiliário. Falo de Jundiaí, interior de São Paulo, bem pertinho de São Paulo, dá meia hora, 40 minutos pela Bandeirantes. Me orgulho de ter atuado aí em alguns empreendimentos que hoje estão começando a imprimir um novo padrão melhor de vivência, de convivência e de urbanidade, né? A gente fala muito do novo urbanismo, né? Eu comecei aí na área comercial, fui um franqueado da Remax, que é uma rede de imobiliárias, né? Tem em todo mundo, só que... Oi? A Remax é uma das maiores imobiliárias do mundo, né? Sim, sim, tá em vários países. Logo que ela começou no Brasil, foi no final de 2009, foi quando eu adquiri uma franquia. Só que eu acabei me especializando em serviços imobiliários mais do que em transações imobiliárias. Tanto que a primeira unidade da Remax Commercial, que é uma linha para atender investidores, empresas, né, para se estabelecer com galpões, áreas, desenvolvimento de loteamentos, de empreendimentos, a gente conseguiu se destacar nessa área, mas daí entrou a crise imobiliária aí por volta de 2011, 2012, e a gente acabou saindo dessa atuação comercial e começou a Global em 2013. Então estamos completando 10 anos. Eu me uni aí ao meu sócio Eduardo, que ele já tinha uma boa experiência, era já um case que ele já tinha tocado por quase 10 anos, que se chama Quinta da Baronesa. É considerado um dos melhores empreendimentos de altíssimo padrão do Brasil. Tem campo de golfe, tem estrutura para polo, para equitação, tem lagos, enfim. Toda a alta sociedade de São Paulo, ela, vamos dizer, ela se condicionou a frequentar esse lugar porque ele era um lugar muito bonito, bem cuidado, bem gerido, e o principal que era um local em que as pessoas tinham uma cultura de adequação às regras, né? Elas tomavam a frente em garantir que aquele espaço fosse o mais harmônico possível, que fosse um ambiente familiar, um ambiente que protegesse os seus filhos. Então, construir essa atmosfera fraternal é algo muito raro de se encontrar. Então, quando o empreendimento chega num patamar elevado nesse sentido, ele vira objeto de desejo. Então, um lote lá hoje em dia é muito disputado, está na casa dos milhões de reais, porque a pessoa ela quer estar num ciclo social
específico, né, algo bem privilegiado, mas ao mesmo tempo ela quer ficar num local de harmonia. Então tem outros cases de mercado, de empreendimentos que têm a mesma faixa de preço, é o mesmo público, mas é um ambiente de pé de guerra, né, que as pessoas estão em constante conflito, às vezes com o empreendedor, ou entre eles mesmos, há muita política, né, então isso gera, né, uma frustração muito grande. A pessoa comprou um sonho e ela não consegue realizar, porque falta esse elemento. A gente fala muito disso. A gente entra no empreendimento, nós somos o software, nós somos o sistema operacional de um hardware, que pode ser um loteamento, um bairro planejado, um condomínio náutico, não importa. O que importa é qual vai ser o sistema operacional, o que vai fazer isso funcionar. Então, essa é uma tendência que eu gostaria de apresentar, que eu acho que vai ser do interesse de todos. Estamos prestes a entrar em novos patamares civilizatórios. Eu acho isso muito legal. Antes da gente falar disso, porém, acho que é bom a gente dar um passo atrás, assim, para começar a conversa nesse ponto. Você poderia falar um pouco mais, assim, o que é uma comunidade planejada? Assim, a pessoa provavelmente tem em mente, assim, um condomínio ou uma associação de moradores. Como se definiria, assim, o que é uma comunidade planejada e o que torna ela diferente de uma comunidade normal, digamos? Muito bem. O que muda, né? Eu vou usar um exemplo que é típico do Brasil, né? Dá para se exemplificar de várias formas, porque é um conceito que está acontecendo no mundo inteiro. Mas no Brasil, né? Por que a gente paga para ter um plano de saúde, sendo que o poder público teoricamente oferece isso? Por que a gente paga por uma escola particular? Por que a gente paga para ter uma segurança privada? Porque o Brasil tem um histórico de um nível de eficiência dos serviços públicos abaixo das expectativas. Então, isso criou uma necessidade, criou uma demanda para se complementar o poder público, fazer aquilo que o poder público não consegue fazer. E essas comunidades, elas têm esse conceito, elas vêm para complementar o que uma prefeitura não faz. Então, é como se você pegasse uma ilha de primeiro mundo e colocasse num país em desenvolvimento, que é o Brasil. Então, lá, diferente de um condomínio de lotes, de um loteamento, de um prédio, não é só um empreendimento, é um bairro inteiro. Então, você tem lotes comerciais, você tem um prédio comercial, você tem um shopping, você tem uma escola, você tem um centro de conveniência, você tem lotes de luxo, você tem apartamentos populares, você tem um mix, uma diversidade de serviços, na qual dentro do novo urbanismo é possibilitar que a pessoa faça tudo o que ela precisa, ou grande parte das necessidades dela sejam supridas dentro daquele espaço, e que até preferencialmente ela faça isso a pé, que ela nem precise de um transporte para fazer isso. E sejam vias projetadas com calçadas largas, com a fachada ativa, ou seja, prédios residenciais ou comerciais, em que o térreo são lojas e a pessoa tem ruas arborizadas, largas, tranquilas, seguras, para que ela sinta que ela está numa cidade do interior e às vezes dentro de uma grande metrópole. Então isso, aliado a uma estrutura de segurança de primeiro mundo, mesmo sendo um bairro aberto, que todo mundo pode entrar, existe uma sensação de segurança muito grande. A pessoa dentro desse ambiente, que é um ambiente planejado para que isso aconteça, ela vai ter essa sensação de valor, né? Então a qualidade de vida dela, dos filhos dela é incrementada. Ao mesmo tempo, a gente tem soluções de tecnologia. Então esses bairros, normalmente eles têm um aplicativo do bairro, no qual toda a vida cultural ela é planejada desse bairro, então tem espaços de eventos específicos nesse bairro, então a vida social ela é muito ativa, sempre tem alguma coisa acontecendo de interessante, que entretenha o seu público, há um espaço de convivência, então até dentro do aplicativo tem um espaço para enquetes em que os associados, né, os moradores e membros dessa associação que a gente chama de bairro, eles dão a sua opinião, eles participam de algumas decisões, então se cria um espaço muito democrático,
essa plataforma de aplicativo tem um canal de transparência de tudo que está sendo feito, de prestação de contas, com vídeos, da manutenção, tudo que está acontecendo no dia a dia, para que a pessoa sinta que aquilo que ela está pagando está tendo um retorno muito claro, né? Essa sensação de valor, tudo isso gera um padrão, né? Um nível de vivência, de convivência, que é algo novo, é algo inédito, principalmente no Brasil, em que a gente tem todo esse histórico dessa baixa eficiência do poder público e pessoas da noite para o dia comprando um imóvel dentro de um empreendimento assim, ela passa a ter um padrão de vida da Europa, da noite para o dia. Então isso realmente muda tudo. Ou seja, a gente tem então uma região, seja um bairro, seja quase do tamanho de uma cidade mesmo, em que você tem basicamente serviços de governança no geral, seja uma infraestrutura melhor, uma segurança melhor, um urbanismo melhor, todos esses pontos, e você paga para participar disso através das taxas de associação, basicamente, das taxas de condomínio. E apesar de ser uma estrutura que é privada, né, de propriedade de alguma empresa, de alguma empreiteira, de alguma imobiliária, você também pode ter mecanismos de participação através desses, basicamente, votos e essas formas democráticas dentro do empreendimento privado. Seria isso? Sim, esse é um elemento muito importante, porque as pessoas, elas têm muita dificuldade de ter acesso à informação. Por exemplo, no poder público, ela tem que ficar acessando as redes sociais da prefeitura, tem que ficar entrando no site da prefeitura, mas mesmo assim ela não tem voz, né? E ele é um espaço que ele é planejado para que haja essa interação. Então toda essa construção social é o que a gente desenvolve, tem toda uma estratégia de educação. Então, em todo o período de obras, antes da entrega, nossa empresa ela cria um plano de comunicação para apresentar que essa associação de bairro seja uma entidade imparcial. Porque normalmente as pessoas acham que é o empreendedor, mas não é. Uma associação, juridicamente, ela representa todos, né? Pode ser um empreendedor, porque ele tem as suas unidades, mas cada adquirente faz parte dessa associação e ele tem a sua voz dentro dessa associação. Então, ela deve ser imparcial, ela não deve proteger só um lado, porque quando o empreendedor não toma esse cuidado, o que acontece com o passar do tempo é que acaba tendo um nível de insatisfação que é natural, as pessoas sempre vão querer algo melhor, algo mais bem desenvolvido, que haja uma evolução, mas a pessoa fica com desconfiança de que aquilo está atendendo os interesses do empreendedor, ou seja, ele está tirando proveito, está cobrando uma taxa cara, para que ele mesmo não pague, às vezes por uma garantia de um serviço mal feito. Então isso vai corroendo o relacionamento entre as partes e pode criar esse clima de pé de guerra. Então mesmo um bairro planejado, que conceitualmente é algo evoluído, é uma tendência, né? Mesmo ele, se ele não for bem gerido, ele pode causar muitos problemas. Então ter esse ambiente aberto, uma relação de confiança, que é pura relação humana, né? É construir, né? É mostrar que é uma relação de confiança entre as partes. Isso é a grande arte da convivência. É isso que vai, no final, trazer uma diferenciação. Não é algo simples e rápido. Leva anos, às vezes não é 5 anos, até 10 anos para o empreendimento desse porte amadurecer, tão grande, tão complexo, né? Então, é muito importante, seja um desenvolvedor ou seja mesmo um morador, ter essa ciência de que construir uma comunidade não é algo rápido, não se faz da noite para o dia. Com certeza. Quanto tempo assim a gente geralmente pensa desde que um projeto assim é anunciado até o momento que as pessoas estão morando ali? E claro, eu sei que isso provavelmente vai variar muito de lugar para lugar, mas assim, como você vê esse mercado geralmente no Brasil? Assim, o tempo que um novo bairro planejado é anunciado até o momento que as pessoas realmente estão se mudando lá e está começando a se criar realmente vida lá dentro.
Então tem uma coisa importante que você tem que se levar em conta num bairro, né? Eles são projetos de ciclo longo. Leva aí, às vezes, até 20 anos para se ocupar um bairro inteiro. É muito grande. Então tem um projeto em São José dos Campos que ele tem o nome de Arborville, né? A área dele é de quase um terço da cidade. Ou seja, todo o crescimento nos próximos anos da cidade vai ser concentrado nesse projeto específico. Então, como que é feito? Eles não são em fases, né? Pega a fase 1, faz um centro de urbanidade, que a gente fala, que é uma praça, que vai reunir todos os principais comércios, vai ter um espaço para eventos, tudo vai funcionar em volta desse espaço. Então, geralmente tem os prédios residenciais e comerciais também, e em volta deles, loteamentos e áreas mais amplas. Então, normalmente a primeira fase acaba sendo mais os prédios residenciais no valor mais baixo, ou pega um loteamento, muitas vezes de grife, como Alphaville, Dama, tem tantas outras marcas que elas acabam sendo convidadas para integrarem num projeto desse. O período de obras leva de 24 a 36 meses, então, se é uma complexidade maior, vai levar mais tempo, depende do tamanho de cada fase, às vezes é uma fase menorzinha, dá para fazer até mais rápido. Então tem todo esse período de obras, né, que é um período muito importante para se preparar. Ele tem que entender esse conceito para que quando ele habite, ele seja pronto para fazer parte. Então, é interessante, do ponto de vista de investimento, se comprar no lançamento, porque é algo novo, é algo que tem que ser construído, o mercado está começando a entender que vale a pena habitar um empreendimento desse. Daí eu vou citar vários cases aí de uma hipervalorização desses empreendimentos, porque eles realmente mostraram que eles agregam valor, né? Mas assim, são fases, daí uma segunda fase acaba sendo lançada, depende muito do desempenho das vendas, é lógico, né? Mas ela acaba sendo lançada 12 a 24 meses, né? Felizmente nós temos bons cases aí de venda, tem vários clientes nossos que venderam toda a fase em um dia, assim, porque a demanda é muito grande para esse tipo de produto. Então isso, logicamente, o desempenho das vendas vai impactar, mas é um ciclo que normalmente, num grande bairro, né, de grande porte, pode levar 10 anos, 15 anos. Tem bairros que até hoje estão lançando, que são cases aí de sucesso, Pedra Branca, Riviera de São Lourenço, mesmo Alphaville, né, ainda tem espaço para lançar. Então, é um ciclo longo, o que é bom também, não é ruim não. Maneiro. Você mencionou assim alguns exemplos, Alphaville, acho que Pedra Branca também é relativamente conhecido como uma cidade startup e tal. Você poderia falar assim, um pouco mais de algum desses exemplos de como que eles foram um sucesso, tanto para a nível financeiro, como também para quem foi morar lá? Então, eles são os nossos bandeirantes, né? Então, eu acho que um dos casos mais antigos que a gente pode citar é a Riviera de São Lourenço, o Alphaville, né, que estão aí há 20, quase 30 anos. As regiões que eles foram implantadas não eram regiões valorizadas, né? Você pode ver no caso do Alphaville, perto de São Paulo, né? Região de Osasco, né? Uma periferia, né? E tinham áreas ali grandes, né? De pastagens, áreas rurais, perto de Santana de Parnaíba e Osasco, né? E aquilo virou ouro, né? Se você até hoje comparar o metro quadrado de Osasco ou de Santana de Parnaíba com Alphaville, assim, é estrondoso, né? Não dá nem para comparar. A mesma coisa a Riviera de São Lourenço, região de Betioga, uma região de mata, né? Um local assim bruto de mata virgem, com reservas naturais, mas que tinha aquele espaço para o desenvolvimento. Era um local de extrema simplicidade. Até hoje, o metro quadrado médio em Betioga está na casa dos R$ 4.000. E um prédio hoje, na Riviera, tem um metro quadrado de 20, R$ 25.000. Então, é muita diferença. E por que isso gerou tanta valorização? Então, o empreendedor, ele teve uma ideia visionária e ele investiu nisso. Ele manteve essa associação por anos e anos e anos,
Então, até hoje, né, o empreendedor da Riviera de São Lourenço, ele mantém boa parte do custo da associação. Alphaville, eu acho que até poucos anos também era assim, então lá cresceu muito e a própria prefeitura acabou assumindo boa parte da demanda, mas a ideia é que lá as coisas funcionam. Esse é o ponto. Tudo que a pessoa quer que funcione na vida dela, que uma prefeitura deveria entregar, o privado suplementou. Então isso se construiu, aquele conceito de que a pessoa entra dentro, ela está em outro país. Em Alphaville, né, alguns anos atrás era assim, você estava em São Paulo, você entrava em Alphaville, parecia que você estava em Miami. É realmente uma ilha de primeiro mundo. E quem não quer melhorar a sua vida? Quem não quer proporcionar para sua família uma qualidade melhor de vida? Então, essa lei de oferta e demanda gerou uma valorização muito grande. Então, são cases que mostram que é possível chegar no nível de excelência, de sucesso, assim, fantástico para os empreendedores. Apesar de eles terem de investir por vários anos no custo dessa associação, tudo isso foi um investimento muito bom, porque o retorno que eles têm hoje é espetacular, né? Então, a Alphaville virou uma loteadora, né? O que era uma associação de bairro, criou uma grife, um conceito tão forte que hoje você vê empreendimentos Alphaville em todo o Brasil, é uma grife. Então você pensa em Alphaville, você pensa num conceito de qualidade de vida, né, de qualidade de execução do empreendimento, que é oriundo desse bairro, né, que é lá perto de Osasco. Começou lá. E isso criou um nome tão forte que hoje em dia os Alphavilles, né, até poucos anos atrás, todos eles eram vendidos de um fim de semana. Porque chovia de investidor para comprar lá, porque a valorização era certa. Então, é, um, é uma chave do sucesso. Né? Tem outros casos, né, não tão antigos, né, como Pedra Branca, Grande Amareleusa, casos mais recentes como Parque Una Pelotas, né, o metro quadrado máximo que tinha em Pelotas era R$7.000 o metro. Hoje eles estão num empreendimento que não está 100% pronto ainda, está em construção, e o metro quadrado lá chegou a 12 mil. E assim, questão de poucos anos, 4, 5 anos, ele chegou nesse nível de valorização. Sim, eu lembro de ver também, quando eu estava fazendo um artigo sobre a cidade de Pedra Branca, o preço do metro quadrado Ok, para quem não conhece a região ali, né, você tem Florianópolis, a capital de Santa Catarina, e logo fora você tem a cidade de São José, que é lá onde está feito esse bairro privado planejado, que é a cidade de Pedra Branca, né, e foi tão bem sucedido o projeto que o preço do metro quadrado na Pedra Branca está mais alto do que no centro de Floripa, que, né, assim, Floripa tem muito mais atrativo de ir morar lá, né, geralmente, do que São José, né? São José, a cidade fica meio fora, é a cidade dormitório conhecida, né, que é a cidade que a pessoa mora lá, mas vai todo dia trabalhar em Floripa, vai trabalhar nas cidades ali perto, mas né, esse empreendimento foi tão bem sucedido que agora é mais caro morar lá do que no centro de Floripa, né? Só mostra o tanto de demanda que teve para esse tipo de projeto. Tem uma coisa que eu acho que é interessante eu acrescentar, que é um pouco daí propaganda nossa, mas é interessante. A gente tem um aplicativo que a gente usa nos nossos clientes, e ele tem uma funcionalidade que ela muda muito a experiência da pessoa, que é o botão de emergência. Qualquer tipo de problema que a pessoa tenha de saúde, de segurança, ela aciona dentro do aplicativo e a localização de GPS vai para a equipe de segurança, que dá um pronto atendimento sem burocracia, super rápido. Então, isso gera uma sensação de tranquilidade muito grande. Então, todos esses benefícios que a gente já mencionou, essa construção do ambiente fraterno, de ter uma vida social ativa, está sempre acontecendo alguma coisa, feiras, né, shows. A vida social, ela é muito ativa, vinculada a essa sensação de segurança, essa possibilidade de você ter o seu filho mesmo saindo sozinho, adolescente, ou mesmo idoso em casa, uma criança nova em casa, qualquer problema que tiver, vai ser dada uma resposta rápida, mesmo que os pais ou as
pessoas responsáveis não estejam lá, estejam no trabalho, isso cria um pacote de benefícios que no final ela realmente não quer mais perder isso, ela não quer abrir mão disso mais. Então esse é o trunfo. Então tem casos em que as pessoas lutam porque existe uma taxa, né, para se viver num bairro desse. É um custo extra, né, além de um condomínio, né. Então tem uma taxa associativa do bairro, mas quando a pessoa ela enxerga todos esses benefícios, ela não quer abrir mão disso mais. É algo que ela nunca mais quer abrir mão. Ela não quer perder esse benefício nunca mais. Então isso é muito forte. Uhum. E uma pergunta, porém, que eu acho que as pessoas podem ter, assim, né, quando a gente fala que, pô, esses lugares estão com metro quadrado alto e valorizaram um monte, né, isso é algo que é só para quem é rico, né, essas comunidades planejadas, é algo que é só quem tem dinheiro que consegue ir para um lugar desse? Então, é, eu sempre falo que as grandes revoluções normalmente começam com as classes mais altas, né? Elas têm recursos econômicos para arriscar mais, para abraçar novidades. Então, geralmente, toda novidade ela começa com as classes mais altas. E esse conceito de bairro planejado também segue essa linha. Mas, felizmente, nos últimos anos, tem aparecido bairros planejados de médio padrão e até mesmo populares e ultra populares, o que é fantástico. Então, é possível gerar um impacto na qualidade de vida das massas tão grande por uma simples organização. É lógico que um bairro popular, né, uma associação de bairro popular, ela vai ser mais simples, ela tem que ter um custo baixo, ela tem que atender um público específico. Mas esses bairros, normalmente, eles são muito populados, né? Tem muita gente morando num bairro desse. Então, tem bairros aí que tem 2.000 unidades, 4.000 unidades. Então, tem quase 10.000 pessoas habitando um empreendimento desse. Então, essa representatividade, ela cria uma sinergia para várias soluções, tanto frente ao poder público como frente à iniciativa privada. Na iniciativa privada, você pode, usando um aplicativo dessa associação, vender anúncios. Então, em vez do comerciante anunciar no Facebook, no Instagram ou no jornalzinho do bairro, ele vai anunciar para aparecer no aplicativo do bairro, para gerar, às vezes, um cupom de desconto, um benefício exclusivo, e esse público vai frequentar esses comércios. Então, quanto mais gente tem, mais interesse da iniciativa privada tem, e você pode gerar até receita para a associação, o que pode até zerar o custo de uma associação. Na outra mão, representatividade frente ao poder público, organizar toda essa comunidade para que ela cobre a prefeitura, para que ela faça bons serviços. Então, uma comunidade bem organizada pode eleger aí brincando 2 ou 3 vereadores. Então isso faz com que a máquina pública se mexa. Só que isso só vai acontecer se essa comunidade se organizar. E aí que a associação entra. Então uma associação de bairro popular, um dos papéis principais dela é organizar para usar a representatividade natural que já existe para que o poder público funcione com custo zero. Ou seja, a polícia vai estar sempre lá, pode fazer um convênio para se instalar câmeras de segurança em todo o bairro, pode-se usar esse aplicativo que tem o botão de pânico também num bairro popular, só que em vez de ter uma estrutura particular de segurança, você pode fazer um convênio com o poder público, você pode criar comissões de segurança de moradores, ou seja, os moradores voluntários, né, voluntariamente, eles participam de comissões, entre elas a de segurança, para que, caso ocorra alguma emergência, a própria vizinhança se mobilize. Então, pode-se acionar esse mesmo botão de pânico, mas aí o aviso vai para essa comissão de moradores. Então, qualquer tipo de emergência, o pessoal já sai na rua e já vai acolher a pessoa que está passando por dificuldade. Então, isso causa um impacto assim muito maior do que nas classes mais altas. É algo assim que nos traz uma satisfação muito grande, proporcionar um incremento na qualidade de vida de tantas pessoas e ainda com custo baixo e com o passar do tempo, né, talvez até um
com custo zero, sem custo nenhum. Então, isso é muito legal. É a tecnologia, é a inteligência gerando soluções com baixíssimo custo e que mudam a vida das pessoas para sempre. Uhum. Aqui tem alguns pensamentos assim, em relação ao que você falou. Eu acho que é muito interessante essa opção das comunidades planejadas para a pessoa que, né, ela quer se mudar, quer uma realidade melhor, mas por algum motivo ou outro ela não pode emigrar do país, ou não quer emigrar do país. Sei lá, ela tem, por exemplo, família perto que ainda quer cuidar, ou sei lá, tem relações de trabalho que a pessoa precisa estar presencialmente no Brasil, né? Então, você ir para uma comunidade dessa é uma opção muito legal para dar um aumento na sua qualidade de vida enquanto você ainda continua no país, né? E a parte da política também que você mencionou, eu acho que é algo que, assim, a gente ainda não tem cidades privadas livres, cidades autônomas, charter cities no Brasil, basicamente, mas você consegue ver como, por exemplo, projetos de bairros planejados, como a cidade de Pedra Branca, né? O município pegou inspiração de várias coisas da Pedra Branca para alterar o plano diretor deles, para melhorar o urbanismo local, e mesmo assim de eventos de tecnologia e de lobbying que a Pedra Branca fez para, né, para melhorar os incentivos fiscais e tudo mais para startups em São José. Né? Foi outra coisa que também eu vi que foi muito interessante, que basicamente a Pedra Branca ajudou a tornar o ambiente regulatório e fiscal da cidade mais competitivo do que Floripa, que é a cidade do lado. Né? Então você ainda não tem uma zona que pode criar suas próprias leis e tudo mais, igual em Honduras, mas criando essas comunidades planejadas e crescendo elas podem sim ter um impacto grande a nível municipal. Eu concordo plenamente. Eu acho que a natureza funciona assim, né? Tudo é gradativo, né? Raramente você vai ver algo de forma natural e orgânica dar grandes saltos de uma hora para outra. Isso pode acontecer, mas de maneira geral tudo é gradativo. Então, eu concordo com o seu ponto de vista. Eu acho que as cidades privadas elas podem representar um avanço muito grande, né? Civilizatório, mas não é algo que se faz da noite para o dia. Esses bairros planejados que são soluções parciais, né? Elas têm o elemento do poder público também, mas tem a complementação do privado, e eu acho que o Brasil é pioneiro nisso, né? Então, essa ineficiência pública gerou hoje uma vantagem. Então, hoje a gente tem vários players de mercado que sabem como construir essas comunidades que são mistas, né? Que tem tanto público quanto privado junto. E isso eu acho que é uma preparação para que a nossa legislação, tendo vários cases realmente fortes, né? Algo que realmente mostra que houve um benefício na vida das pessoas, né? Isso, com o passar do tempo, vai abrir uma porta para que se flexibilize a legislação e passe a se implantar aí cidades privadas, ou quem sabe até um dia, talvez a gente nem esteja vivo para ver isso, mas quem sabe até países privados, né? Ou seja, são instituições que elas têm que competir entre si para oferecer o melhor serviço possível, e no final quem ganha são as pessoas. Elas vão ter uma vida melhor, com custo cada vez mais baixo, e é isso que a gente quer evoluir como civilização. Não, com certeza. Tomara que a gente chegue num ponto assim, né? A gente já teve a reforma de zonas de processamento e exportação ano passado. Quem sabe em breve a gente tem mais reformas de zonas aí no Brasil para ter realmente cidades privadas, autônomas ou semi-autônomas, que seria muito interessante. Mas, cara, acho que a gente pode voltar então um pouco assim para a parte de investimento, assim, ver comunidades planejadas como investimento. Quais são as diferentes formas que uma pessoa pode investir em um projeto de uma comunidade planejada? Assim, é somente comprando um terreno dentro, comprando uma casa dentro, ou tem outras formas assim que a gente pode pensar de investimento nesse tipo de projeto? Então tem várias formas, né? Além do investimento em uma unidade, tem fundos imobiliários que eles são vinculados a essa aquisição de lotes, que pode incluir esse tipo de empreendimento. Tem
empresas do mercado que têm capital aberto, que você pode comprar as ações, são empresas que têm esse ponto de vista desse tipo de empreendimento. Eu posso citar algumas como a Fibra Experts, a Perplan, né, que são até clientes nossos. Eles estão lançando vários empreendimentos de médio padrão, ou seja, não são lotes caros, são lotes de 150 metros, um bairro aberto, alguns aí na faixa de R$ 1.000 o metro quadrado, então não é algo tão inacessível e que tem um potencial de valorização muito grande. Porque hoje em dia, esse conceito de bairro, né, mesmo quem compra o lote lá, às vezes nem sabe que tem esse bairro, né? Então, quando as pessoas começarem a morar, a grande maioria desses empreendimentos estão na fase de obras ainda. Então, é uma boa hora, porque quando as pessoas começarem a habitar, a morar nesses bairros e sentir essa diferença, a fase 2 do mesmo empreendimento vai ser bem mais cara, você pode ter certeza. Porque é a qualidade da experiência do usuário final que vai garantir que as próximas fases sejam muito valorizadas. Então, e a gente sabe, a gente está acompanhando, são clientes nossos que a gente se orgulha aí de fazer parte. Eles estão com vários projetos, então a Fibra tem aí 4, 5, 6 projetos em andamento, a maioria deles no interior de São Paulo, a Perplan também, no interior de São Paulo. Eles fizeram uma parceria até com o grupo Votorantim, que eles têm o braço imobiliário deles que chama Altre, na cidade de Votorantim, né, lá na sede deles, fizeram um bairro com todo esse conceito novo, né, com lotes com preço acessível, dentro da média de mercado, né, porque o público ainda não sabe todo esse diferencial, então tem que ser um preço que eles pagariam em outro lugar. E foi vendido num sábado, em 3, 4 horas foi tudo vendido. Então, a etapa 2 vai ser lançada, mas o pico de valorização vai ser quando a fase 1 estiver sendo habitada e as pessoas começarem a sentir na pele delas o diferencial de estar num bairro planejado. Então, existe aí um momento de ascensão que o investidor pode aproveitar, né? Eu garanto que 4, 5 anos, em poucos anos, o valor do lote vai crescer muito. A demanda vai crescer mesmo em mercados que não são tão grandes. Tem vários desses projetos que são em cidades pequenas, né, como Votorantim, Bragança Paulista, né? Mas, e mesmo assim, a demanda vai ser criada para esse tipo de projeto. E isso vai encarecer, você pode ter certeza. Saquei. Tem alguma forma de investir assim nesse tipo de projeto diretamente, sei lá, no mercado de ações? Assim, tem alguma empresa dessas que é de capital aberto, que a pessoa pode ir lá e comprar uma ação dela, por exemplo? Ou é mais assim, equity privado e a parte imobiliária mesmo? De cabeça, eu não sei dizer quais são com capital aberto ou não, mas eu sei que as maiores têm essa possibilidade. Alphaville, né? Mas eu acho que é mais complicado, porque o valor das ações ele é muito baseado no resultado geral da empresa, né? E nem sempre a valorização de um empreendimento específico vai se refletir na valorização total da empresa. É o micro e o macro, né? Então, pode ser que você invista numa ação de uma empresa que invista muito nesse tipo de empreendimento, mas ela não consegue trazer toda essa valorização para o resultado geral da empresa. Então, investir em ações nem sempre é garantido de que você vai ter um retorno direto, né? Então, tem fundos imobiliários que eles fazem essa seleção, né? Mas é muito genérico também, ó. Geralmente eles têm um bom desempenho porque eles têm especialistas aí de mercado. Então, eu, pessoalmente, colocaria os olhos nesses empreendimentos, que são bairros planejados abertos, de médio padrão, não são lotes caros, ou seja, o pagamento é facilitado, então é acessível para a maioria da população. Então, comprar um lote e ter a paciência de esperar, guardar aquele ativo, pagar a taxa associativa, ter tudo isso em mente
e esperar o ciclo certo, ele vai colher bons frutos. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que é a forma mais interessante, que são empreendimentos que ainda estão num processo ainda de valorização muito incipiente, né? O público ainda não entendeu ainda o que é isso tudo. Então, é uma boa hora para comprar. Eu acho que vale mencionar daí na questão de investir em ações ou em fundos imobiliários, você vai ter menos risco, de certa forma, porque você vai estar, o seu investimento ele está levando em conta, né, toda a empresa ou todo o portfólio de projetos em que aquele fundo está investido, mas também você provavelmente não vai ter o mesmo nível de retorno que você teria investindo em um projeto específico que, pô, esse daqui tá massa, isso daqui vai, né, tem tudo para crescer, porque de certa forma os retornos vão ser diluídos junto com, né, o de outros projetos que talvez não sejam tão bons. Né? Então, se você Exato. tem tempo de fazer essa diligência, de ir atrás de pô, quais são os projetos que estão sendo feitos agora, que, né, têm fundamentos bons, você provavelmente vai conseguir retornos bem maiores assim do que se você só tacasse o dinheiro num fundo. É isso mesmo. É esse olho de águia para ver exatamente aquele empreendimento específico dentro daquela cidade, dentro daquele contexto, que é o que vai trazer uma valorização maior. Então, eu tenho um ponto de vista privilegiado por estar dentro de vários bairros, de vários projetos, né? Temos vários outros para citar em Camboriú, tem Colinas de Camboriú, tem um projeto fantástico em Porto Belo que chama, ele mudou o nome, mas estava de Porto Galo, né? Depois, eu acho que está um nome ainda embrionário, que ainda nem foi lançado, que vai ser assim algo muito inovador. Dá para se aprofundar muito, porque agora o conceito desses bairros, além de trazer todos esses benefícios, é trazer um clube, um resort dentro do empreendimento, em que você vai ter um parque aquático, você vai ter toda uma estrutura complexa aí de campo de golfe. São empreendimentos que, além de serem bairros, são um resort. Então, vai longe, mas nem lançados foram ainda. Então, eu não posso abrir muita informação. Mas o que eu posso citar é esse de Colinas de Camboriú, também é um empreendimento que está prestes a ser entregue. Ele é dentro da mata, ou seja, é um bolsão dentro da floresta. A pessoa ela vai ter uma qualidade de vida fantástica perto da natureza, que é o que o Pedra Branca faz também. Então, perto da serra, né? É aquele ar puro, mas você tem uma qualidade de vida de primeiro mundo. Não, muito bom. Como você diferenciaria assim os critérios que você usa para investir em um projeto desses e os principais critérios que são usados para decidir, pô, esse é um lugar que eu quero morar, assim? Como você vê que são os principais indícios ou as principais características de um projeto que, pô, isso aqui vai ter uma comunidade massa, que vai funcionar para o longo prazo, não vai ser algo apenas de, sei lá, curto prazo, valorização imobiliária, mas também vai ter, sabe, vai ser um lugar bom para morar daqui a 20, 30 anos ainda. Tá. Então, um fator que é muito importante, que é o que define os maiores cases de sucesso do mercado, então você olha os mais antigos. Que aprendizado que você tira deles? Por exemplo, do Alphaville, da Pedra Branca, da Riviera. Em todos esses casos, o desenvolvedor ele se comprometeu com a qualidade. Ele investiu nisso. Então, teve horas em que ele talvez tivesse a impressão de que estaria perdendo dinheiro por investir por tanto tempo numa associação de bairro dessa. Porque você tem que levar em conta que até o empreendimento se tornar habitado, então você passa por todo o período de obras. Você entrega. Muitas vezes são lotes que precisam ser construídos. O comprador recebe o lote, vai levar aí até 2 anos para ele começar a morar. Até que se ocupe completamente esse bairro, para que se crie uma vida nele, para que se crie uma demanda de bons comércios, tudo isso é um ciclo longo, não é rápido. Então, os empreendedores que têm essa visão, eles mantêm o custo da associação por mais tempo. Eles bancam até que o bairro tenha uma vida própria.
Eles sabem que vale a pena investir nisso e que isso vai trazer um bom retorno. Nem todos os empreendedores têm essa visão. Muitos deles perdem a paciência, vamos dizer assim. Chega uma hora que eles não querem gastar mais com esse empreendimento, e eles colocam tudo na mão dos adquirentes e perde esse elemento de controle de qualidade. Então, você vai entregar um bairro complexo na mão de uma comunidade que nunca atuou nesse ramo, nesse segmento, e que a preocupação inicial dos adquirentes normalmente é ter uma taxa associativa o mais baixa possível, e isso é uma solução, essa é uma fórmula para que as coisas não funcionem bem, porque você acaba tendo um bairro muito barato, mas que não entrega valor. E justamente o propósito disso tudo é gerar valor. Então, eu acho que é importante ficar atento a empreendedores que tenham esse compromisso, que não seja só de vender um lote, usando a alcunha de bairro planejado para ajudar nas vendas, mas na hora de entregar, acaba sendo algo que não é o que foi inicialmente proposto. Então, procure empresas que têm esse comprometimento. Normalmente, uma empresa que contrata os nossos serviços tem essa preocupação. Eles querem garantir a melhor experiência possível para os seus adquirentes. E eles investem nisso. Então, isso já é um bom sinal. Então, esses cases que eu indiquei de bons investimentos são todos eles que se encaixam nesse perfil e que, muito provavelmente, eles vão manter até onde for necessário essa associação para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Então, tenha cuidado, nem sempre todo projeto que é vendido como bairro planejado, ele vai entregar esse nível de qualidade. Então, existem, eu não diria armadilhas, porque o mercado imobiliário ele acaba se valorizando com o passar do tempo, né, mesmo que seja a longo prazo, mas tem esse cuidado de que nem todo empreendedor tem esse compromisso com a qualidade. Então, os principais cases de mercado, todos eles têm esse compromisso, você pode ter certeza. Como que você consegue, assim, ver isso de fora? Assim, você, né, digamos, uma pessoa que não tem um poder de networking, de chegar e conversar pessoalmente com o empreendedor, assim, você, sei lá, vai atrás de palestras, vai atrás não sei, tem algum documento que essas associações e tal mantêm, que você consegue meio que analisar para pegar essas informações de que não, esse daqui está tomando umas decisões que não são tão interessantes. Assim, onde que você iria para esse tipo de informação? Boa pergunta. Nós somos associados a uma entidade que chama ADIT, né? É uma associação de desenvolvimento imobiliário e de turismo. Ela, a princípio, tratou daquele boom de resorts que teve no Nordeste, aí, uns 15, 20 anos atrás. Vários investidores portugueses e espanhóis lançaram Iberstar, todos esses resorts aí que são clássicos hoje em dia. Essa leva de investimento estimulou muito o mercado do Nordeste, e eles criaram essa entidade, essa associação, mas que hoje em dia essa associação ela é referência na cultura de bairros planejados, ou seja, os principais empreendedores que atuam nesse mercado, que são referência, eles estão sempre ativos, dando palestras no YouTube, tem livros, né? Esse ano mesmo vai ser lançado um manual de bairros planejados para quem é desenvolvedor. Nós tivemos o privilégio de participar da redação, né? De ser um suportador desse manual, né? Então, ele vai ser lançado no Complan, que vai ser em Florianópolis, que é um congresso, um evento que reúne os principais players de comunidades planejadas, daí que vem Complan, né, de comunidades planejadas, e é um repositório de muita informação interessante. Então, você que não é do ramo, né, mas que tem interesse em entender esse universo, esse contexto, conhecer mais cases de mercado, ter uma visão mais profunda, acessa aí adit.com.br, segue as redes sociais, tem várias lives no YouTube já gravadas, em que eles trazem os principais desenvolvedores, os principais prestadores de serviço, arquitetos, né? Todos
os especialistas nesse tipo de produto, para que você mesmo possa aprender a entender todos esses diferenciais, a conhecer mais cases aí de mercado, mais empresas que são de referência, e com isso você vai ter uma base aí para investimento, até para entendimento, e quem sabe até trabalhar com isso, que é um mercado em franca expansão. Não, irado. Inclusive, um salve para o Felipe Cavalcante, lá da DIT. Inclusive, eu participei lá do podcast deles, falando sobre cidades privadas. Pessoal muito bom, muito, muito qualificado. Né? Então, fica a recomendação. Vai estar nos links aqui também do episódio o site da DIT, para quem quiser saber mais sobre eles. E, assim, além da DIT, que outros materiais, assim, você consome no ramo de urbanismo e novos projetos imobiliários, assim, outros sites ou revistas ou, não sei, canais que você acha que são bons para quem quer entrar mais nesse mercado, né, imobiliário no Brasil? Nós temos empresas que fazem pesquisas de mercado e elas costumam gerar muito conteúdo também para atrair público, né? Então, temos empresas como a Prospecta, do Cristiano Rabelo, temos a Brain e tantas outras, Data Store, né? Então, se você procurar no YouTube, você acha os canais deles, tem mais lives, palestras que visam desenvolver o conhecimento. Mas eu acho interessante procurar livros sobre o novo urbanismo, que é como foi cunhado esse movimento, né? Quem fundou esse movimento é uma arquiteta que se chama Jane Jacobs. Então você pode procurar alguns livros que ela já gerou no mercado. Ela escreveu isso há 20, 30 anos atrás, né? E hoje em dia esses conceitos estão sendo desenvolvidos aí em todo o mundo, cada país com sua particularidade, né? E no Brasil estamos tropicalizando esse conceito para atender as demandas do mercado interno. Então, se você quer se aprofundar mais, vai lá na fonte da água, né? Que é a Jane Jacobs. Eu acho que é uma grande referência. Massa. Eu também não poderia deixar de citar no Brasil o pessoal da Caos Planejado, que é uma plataforma de urbanismo e tudo mais, muito, muito boa. O Anthony Ling sensacional nesse ramo. E também o pessoal do Fórum Urbanidade, lá do Ricardo Birman também, que ele está envolvido. Sim. Então, acho que essas são duas organizações também muito legais para quem quer aprender mais sobre urbanismo e cidades no geral, não só bairros planejados. Lembrei de mais um, que é o movimento Somos Cidade, que é capitaneado pelo Felipe Cavalcante, que também é vinculado à DIT, e ele traz aí as maiores personalidades aí para falar de urbanismo, de todo esse conceito aí, que vai além de bairros planejados. Eu acho que vale a pena dar uma olhada também. Tem podcasts, tem vídeos. Lembrei desse aí que é muito bom. Mas, Daniel, você tem alguma experiência assim no mercado de comunidades planejadas em algum outro país além do Brasil? Então, um dos objetivos da Global sempre foi atacar um mercado externo. Então, a gente está completando 10 anos e uma das coisas que a gente vai atacar agora é o mercado externo. Então, nós nos orgulhamos de termos desenvolvido um know-how muito específico, focado na qualidade da experiência do adquirente, que é a base para que as próximas vendas ocorram. Todos esses empreendimentos são empreendimentos inovadores, sejam de chartered cities, de cidades privadas, ou sejam até de empreendimentos de um porte menor. Todos eles precisam ter uma boa experiência desde o início para que haja uma base para se vender novos lotes no futuro. Então, a nossa preocupação ela é muito focada nisso, mas colocar isso na prática não é algo simples, exige muita habilidade técnica, conhecimento de operação e principalmente de relacionamento humano, né, de construir relações de confiança, mas que sempre seja vinculado ao lado técnico, né? Então, a nossa solução ela é de dois pilares, uma boa gestão e uma boa comunicação.
Então, nós acreditamos que nosso know-how possa ser útil em projetos pelo mundo que tenham particularidades diferentes, mas que em todas elas o ser humano é o mesmo, né? Todos os anseios que existem são os mesmos, né? Então, a parte técnica é até mais fácil, mas o lado humano é realmente o que é desafiador. Então, nós estamos aí já conversando com vários players, não é de hoje que estamos fazendo isso, já quase entramos aí uns anos atrás no mercado português, e acreditamos que a partir de 2023 a gente vai ter sucesso aí para expandir esse conceito aí para outros países. Foi irado. Assim, do que vocês fizeram já de pesquisa, ou do que vocês conheceram, assim, como que vocês comparariam o mercado português com o brasileiro, assim? O que tem de diferente e o que tem de semelhante? Tudo bem. Uma coisa que o mercado, e acho que qualquer mercado de primeiro mundo, os empreendimentos, eles, diferente do que é no Brasil, eles não são ilhas, né? Então, no Brasil, por que se mora num condomínio, num loteamento? Porque ele é fechado, porque ele tem segurança. É uma cidadela, né? Você está lá isolado de um ambiente mais inóspito. E isso não acontece na Europa, ou não acontecia, né? Então, nos últimos anos, como houve uma grande migração na Europa, isso está causando mudanças culturais. Então, tem alguns ambientes na Europa que são mais inóspitos agora, porque houve uma carga, uma inserção de outras culturas, né, em muito pouco tempo. Então, não deu para absorver. Então, acabam se criando ilhas de outras culturas, né, sem nenhum preconceito. É só uma questão prática. Então, como isso impacta a vida dos europeus? Eles estão começando a procurar empreendimentos que tragam essa segurança. Então, essa preocupação tende a aumentar nos próximos anos. Então, eu acredito que o mercado europeu, com o passar do tempo, ele tende a se aproximar das soluções que o Brasil já construiu nesses anos todos. Então, você olha, tem mercados como Dubai. Lá, a cultura é muito rígida para o ocidental. Ele chega lá, nos Emirados Árabes, né, não pode consumir bebida alcoólica, o padrão de investimento é outro. Então, lá tem os condomínios, que são ilhas, né, da cultura ocidental. Então, lá dentro pode fazer festa, pode ter outras liberdades que não teriam fora desse ambiente. Então, quando você está num ambiente fechado, até mesmo um bairro planejado, por mais aberto que ele seja, ele é uma comunidade, né, fechada. Existem benefícios que são estendidos somente a quem é associado. Então, construir uma atmosfera de convivência é muito importante. Por isso que eu falo, o ser humano é o mesmo. Qualquer lugar do mundo em que você se isola e fica preso de um ambiente, isso gera uma série de problemas de convivência, porque você está muito próximo às pessoas. E a gente vem para tratar exatamente isso. Trazer, logicamente, uma boa gestão, mas trazer toda essa carga de desenvolvimento de uma comunidade fraterna. Então é isso que eu acho que o Brasil, por suas características de falta de segurança, acabou criando um mercado extraordinário de condomínios fechados, que estão evoluindo, estão virando empreendimentos abertos, bairros abertos, mas que ainda precisam ser tratados no ambiente de convivência, ou seja, a pessoa tem que estar no ambiente que ela está restrita, né, até um certo ponto. Esse ambiente ele tem que ser o mais fraterno, o mais humano possível, porque senão a vida dela vira um inferno. Então, em poucas palavras, eu acho que essa realidade, esse tipo de empreendimento vai se expandir no mundo inteiro. Não sei se isso é bom ou ruim, talvez não, até não seja bom, mas é o que está acontecendo. E já que aconteceu, nós temos que minimizar ao máximo esses atritos e tornar a vida das pessoas o melhor possível dentro das condições que elas podem. Eu acho que tanto nos Estados Unidos, em algumas regiões como Los Angeles, né, tá tendo uma deteriorização, sem querer julgar o motivo disso, mas
de forma prática, a vida das pessoas está sendo impactada. Nova York, a mesma coisa. Paris já não é a mesma. Então, todos esses mercados, eu acho que tendem para um caminho parecido com o que o Brasil teve esses anos. É o que eu acho. Sim. É algo que é até, assim, é relativamente preocupante, né? Você vê a questão da violência nos Estados Unidos e em muitas cidades, de roubos e tudo mais, mas ao mesmo tempo você vê, assim, que o número de associações de moradores e de comunidades planejadas nos Estados Unidos tem explodido também, assim, nas últimas décadas, algo que, assim, atualmente, se eu não me engano, 1 a cada 5 ou 1 a cada 4 americanos mora em uma comunidade planejada. É uma comunidade intencional. Então, assim, já virou normalidade, né? E aí a questão é você não vai conseguir mudar uma tendência global como um indivíduo, mas você pode ser flexível, né? É o que a gente prega também muito aqui com teoria das bandeiras, você ser flexível, você ser antifrágil e você conseguir, né, nadar com a corrente e se aproveitar das melhores oportunidades internacionais. Então, acho que isso que é a mensagem assim mais relevante e é uma mensagem, né, também dentro do contexto Brasil, né? Se a segurança no Brasil talvez, não sei, no próximo governo, agora felizmente está, né, caindo o número de homicídios, mas se você vê que a segurança está diminuindo e você ainda quer ficar no Brasil, então, né, é importante você ir onde você é melhor tratado, isso não apenas em mudar de países, mas também na cidade, bairro, localização em que você mora. Eu concordo. Eu acho que esse reflexo da melhora do cenário brasileiro é justamente nesse boom de bairros abertos, né? Eles são todos abertos. Então, já é possível ter uma sensação de segurança num bairro aberto. Então, mesmo quem é de fora do bairro e às vezes é mal intencionado, ele pode entrar lá, mas ele vai ver que nesse espaço tem câmeras, né? Tem uma estrutura de segurança, ou tem comissões de moradores que estão focados na segurança. Então, tudo isso inibe essas ações e é a lei das janelas quebradas, né? Se o local ele é bem cuidado, tá tudo certinho, tá tudo em ordem, e se inibe as pessoas de quebrarem as leis, né? Mexe com o inconsciente coletivo. Então, eu acho que o Brasil saiu de um cenário complicado, mas as soluções que a gente tem criado nesses anos todos, frente a esse cenário difícil em todos os sentidos, econômico, empresarial, né? Um ambiente muito complexo, né? Cheio de burocracia. Tudo isso, hoje em dia, criou um ambiente de soluções maduras, né? Soluções que foram colocadas à prova. Então, tudo que a gente faz, até no global, mas o mercado de maneira geral, ele passou por muitas provas, né? Então, eu acho que assim, o Brasil tem o que contribuir ao mundo por ter chego em soluções maduras de desenvolvimento humano frente a condições inóspitas. Então, isso pode ser útil, seja para países em desenvolvimento, ou sejam para países que, por ciclos naturais, estão no momento de queda, de deteriorização, e que, com o passar do tempo, obviamente, vão ter ciclos de evolução, né? A vida é assim, né? Tudo tem seu ciclo. Então, eu acho que o Brasil criou um know-how, uma base de conhecimento que vai ser útil para a humanidade. Eu acho que o Brasil tem uma missão, com todas as nossas dificuldades, a criatividade do brasileiro, essa mentalidade aberta, né? Essa miscigenação que existe aqui, essa mistura de culturas, eu acho que é um legado. Fomos muito subestimados e, de forma oculta, aí, conseguimos criar soluções que acho que vão ser úteis para a humanidade. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, se eu puder ajudar nesse processo em vida, eu vou ficar muito orgulhoso do legado que eu puder construir. Não, demais. E é verdade, assim, a gente tem, de certa forma, essa coisa de síndrome vira-lata e tal, né? Mas, pô, tem vários projetos brasileiros aí que são referência já a nível mundial.
Né? Eu falo bastante da Pedra Branca porque eu fui lá visitar e eu fiz um artigo sobre, né? E assim, eles recebem visitantes do mundo inteiro que estudam o case de sucesso deles, eles compartilham informação tal com esse pessoal, né? Então é um exemplo de um bairro do Brasil que é exemplo mundial, né? Então a gente também tem muita coisa boa nesse sentido, então acho que fica a dica, né, para quem tem interesse tanto no lado de investimento, né, de investir em um mercado crescente, que está crescendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né, a nível imobiliário, e também quem tem interesse em uma comunidade para viver mesmo, né, no Brasil, para sua família, enfim. Né, então, acho que foi muito boa a conversa. Danilo, assim, do seu lado, alguma pergunta que eu não perguntei para o Daniel que você ficou curioso? Vocês têm algum plano de expandir isso para fora do Brasil, talvez assim, Uruguai, Paraguai, Argentina? Então, sim, a gente já tem um plano de atuação a global, ela está com várias frentes aí que estão sendo abertas, não só para expandir fora do país, como no próprio mercado. A gente está mirando aí no setor público algumas soluções que a gente criou para comunidades privadas, mas que tem uma aplicação muito interessante no setor público. Estamos com um plano de expansão a começar por Portugal, que tem menos barreiras linguísticas, né? Já temos parceiros lá já que já estão construindo a nossa célula que a gente está montando lá, tem empreendedores que têm empreendimentos no Brasil, que conhecem a nossa reputação, então fica mais fácil, né? A troca de conhecimento com Portugal, ela é maior, há uma grande sinergia. Então, é o nosso primeiro objetivo. Ao mesmo tempo, sim, eu acho que a América do Sul também tem grande potencial, é algo que demanda ainda criar algumas parcerias, então nem sempre você consegue achar pessoas que você tenha possibilidade de fazer uma parceria, mas estamos atentos. Então, a princípio, seria um mercado português, que é a mesma língua, né? E prosperando, a gente vai ter que adaptar tudo para o espanhol, para entrar na Espanha, e daí na América do Sul. Então, como a gente cria uma base de conhecimento, de conteúdo, né, de comunicação, é necessário investir, né, numa nova língua. Então, isso são etapas, né? Então, a gente está indo pelo caminho que a gente entende que é o mais fácil, mas tem várias concorrências aí de projetos em Dubai, em outros países, que nós estamos em parceria com escritórios de arquitetura renomados aí que precisam oferecer um pacote mais completo. Então, a gente está participando de concorrências que podem ser em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o caminho que a gente tem enxergado para expandir a empresa, para levar esse know-how para outros lugares e ajudar da forma que a gente conseguir. Não, sensacional. Daniel, do seu lado, alguma última consideração assim para o nosso público, para concluir aqui a conversa, baseado no que a gente falou até agora? Eu acho que fica esse apelo. Seja você um desenvolvedor, seja uma pessoa física, sempre procure priorizar nas suas decisões as relações humanas, ou quem se preocupa com isso, porque a gente está saindo aí de uma etapa de se entregar bons serviços, bons produtos, que é muito importante. Gerar dinheiro é uma coisa muito importante. Eu acho que as gerações passadas, aí uma ou duas atrás, o foco principal era a sobrevivência. Então, estamos num outro patamar civilizatório, no qual nós temos que olhar um pouco mais além. Temos que olhar no aspecto de propósito, em qualidade de vida. Então, as novas gerações prezam muito isso. Felizmente, alguns movimentos vieram para fortalecer esse conceito. Então, o home office hoje ele possibilita a pessoa priorizar a sua vida, essa qualidade de vida.
Então, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas optam até, se possível, né, a trabalhar de casa, ganhando menos, mas tendo flexibilidade de horário, não gastar energia de vida para se transportar todos os dias só para estar num local específico de trabalho, sendo que o mesmo trabalho pode ser feito eventualmente da sua própria casa. Então, isso abriu os olhos das pessoas. A gente passou por anos difíceis agora aí com a pandemia, mas eu acho que isso abriu uma luz assim de algo que tem que ser levado em conta, que é o propósito. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A nossa vida ela é frágil, né? Então, se você não está no dia a dia tomando decisões das quais você vai se orgulhar, né? Então, isso impacta muito a sua saúde emocional. Então, busque mais além do ganho financeiro, busque o propósito, busque orgulhar das suas próprias decisões, em beneficiar a vida das pessoas que estão próximas de você, do próximo de maneira geral. Eu acho que todo mundo está com esse foco agora, né, de trazer algo mais para suas vidas além da sobrevivência. Eu acho que isso é muito importante. Fica esse recado. Massa. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho ou entrar em contato com você pessoalmente, onde que eles podem saber mais da Global Governance e do Daniel Ferreira? Eu acho que o caminho mais fácil é o nosso site, né, Global Governance, com CE no final, .com.br. Então, nesse site você vai ter um pouco da nossa história, dos nossos serviços, da história de cada um dos sócios, da minha, né? Eu vou até disponibilizar lá nesse site os links das nossas redes sociais de LinkedIn para contato, tem um espaço de contato no site também, e a gente fica à disposição. Nós acreditamos muito que todas as soluções, ela tem que ser boa para todo mundo, tem que ser um ganha-ganha. É o que a gente luta todos os dias para tornar a vida das pessoas melhores e também a vida dos empreendedores melhor, tornar a vida deles mais fácil. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Pois, Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para o podcast de hoje. Baita conversa. E para quem quer saber mais, né, os links que o Daniel mencionou vão estar todos aqui na descrição. Então clica lá e confere o trabalho deles. Beleza? Valeu. Valeu, muito obrigado. Foi um privilégio aí que eu agradeço muito a oportunidade que vocês deram para que eu pudesse expressar um pouco do que eu penso e dos nossos objetivos. Não, a gente que agradece. Um baita guia para esse mercado. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, Danilo.